Bom dia, gente. Na nossa aula de redação de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre os conectivos, tá? Os conectivos, eles são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. O que significa isso? Os conectivos, nós os utilizamos no nosso dia a dia muito intuitivamente. O que é isso? A gente usa para dar, para formar frases, para articular, para elaborar, para dar sentido, sabe? A gente faz isso numa conversa com a amiga, com a professora, com o colega, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Quando a gente quer dar uma ideia de surpresa, ou de concluir um pensamento, ou de adicionar uma ideia. A gente faz isso sem perceber, ou seja, por isso que eu falei intuitivamente. Mas na redação é para acontecer isso. Lembra que eu sempre falo nas aulas que quando eu dou um tema, você lembra, você sabe, você vai fazendo seu rascunho. Você normalmente sabe falar de todos os assuntos, os mais polêmicos possíveis até. Só que na hora de organizar o pensamento, não fica tão bom. E por que não fica tão bom? Porque vocês deixam de utilizar esses conectivos. São esses conectivos, ou seja, são essas palavrinhas bem pequenininhas que vão interligar essas frases e que vão dar um sentido. Só que eu tenho que saber onde utilizar e como utilizar para ver qual sentido eu quero ter, entendeu? Por que isso? Porque a gente tem vários tipos de classificação, sabe? A gente tem muitas ideias para apresentar e essas ideias, elas que vão estruturar a nossa redação. Vamos lembrar da estrutura básica da nossa redação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu utilizo um tipo de conectivo, no desenvolvimento, eu utilizo outros conectivos e na conclusão, eu utilizo outros conectores também, tá? Para poder firmar essas ideias. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é a classificação, tá? Desses conectivos, porque existem diferenças, tá? A gente tem os que expressam finalidades, que expressam conclusão, oposição, causa, continuidade. A gente vai começar aqui pelos que indicam relevância. Ou seja, nós podemos. Lembra quando vocês perguntam assim, professora, como é que eu inicio a minha redação? Tem uma palavra-chave para iniciar? Tem. Você pode iniciar dando relevância, ou seja, primeiramente, olha essa palavra aí. Ela é primordial, ela é excelente para iniciar o seu texto. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais ouço nas aulas de redação. Professor, eu estou com dificuldade para iniciar o texto. Então, tá aí, vocês podem iniciar com primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, tá? Isso aí, todas essas palavrinhas aí, sobretudo, principalmente, elas podem já começar a redação de cara, ok? A gente tem também os conectivos que indicam sequência, tá? Depois, logo, após, na sequência, imediatamente, bem como os outros aí. Vamos ver aqui, continuando nossa lista de conectivos, tá? Nós temos os conectivos que indicam conclusão. Se indica conclusão, é sinal que tem que estar na última parte do texto, tá? Lembram? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, podemos começar a nossa conclusão com várias palavras dessa daí. Lembra que eu falei para vocês? Não sabe o que fazer para terminar? Usa o portanto. O portanto, ele pode até parecer clichê, porque todo mundo usa, mas não vai estar errado.
Agora, quem quer se destacar, né? Brilhar, temos outros tipos de conectivos aí. Em resumo, em suma, resumidamente, desse modo. Ah, professora, mas a minha memória não é tão boa. Tudo bem, uso portanto. Errado não vai estar. Mas temos que nos destacar, né? Então, para quem quer se destacar, temos outras opções aí de conectivo. O que é conectivo que indica adição? Indicar adição significa quando eu quero adicionar outra ideia, adicionar outro pensamento. Então, a gente usa também, bem como, assim como também, como ainda, além disso e ainda. Então, vai somar outra ideia, tá? Conectivos que indicam afirmação e certeza. Esse aí é muito fácil porque a gente já tem o com certeza, certamente. Então você está afirmando a sua tese, você está afirmando e dando certeza. Temos os conectivos que indicam negação. Esses também são bem fáceis, né? A própria palavra não, nunca, jamais, de modo algum, já indica algo que está sendo negado. Os conectivos que indicam oposição, mas sem o i, viu? Esse mas é de porém, tá bom? Todavia, contudo, entretanto, no entanto, só que e embora. Conectivos que indicam causa e consequência. Por causa de, por isso, em virtude de, como resultado, por consequência, por conseguinte, haja vista, haja que, uma vez que tentar aqui marcar para vocês de vermelho, que é lindo. O hoje ele está sozinho, ele não está acompanhado. Então, nada mais de hoje em dia, tá? Senão vocês já sabem o que vai acontecer. Vamos lá. Conectivos que indicam dúvida. Talvez, esse é clássico, né? Quem sabe, provavelmente, possivelmente, quiçá. Tem uma música muito bonita do Djavan com essa palavra aqui. E aí tem gente que não sabe o que significa. Quiçá significa dúvida, tá? Ok? Dando sequência, conectivos que indicam explicitação e exemplificação. Ou seja, quer dizer, a saber, aliás, por exemplo, a exemplo de, como outros. Conectivos que indicam comparação e semelhança. Igualmente, tal qual. Esse tal qual é tão bonito. Vamos começar a exercitar, colocar aí na redação de vocês. Assim como, bem como, assim também, tanto quanto, da mesma maneira, né? Do mesmo modo, de maneira idêntica. Temos muitas opções para fazer uma comparação. Conectivos que indicam conformidade, consoante, conforme, como, segundo. Conectivos que indicam condição de hipótese, se, caso, eventualmente, desde que, contanto que, a menos que, mas o se, ele é clássico, né? Esse se ele indica hipótese. Lembram? Se você fizer isso, ganhará aquilo. Então, é uma hipótese. Conectivos que indicam proporção. À medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais,
Aqui, para não esquecer, a gente tem a própria palavra, ó. A proporção que, né? Conectivos que indicam a alternância, ou seja, aqueles conectivos que indicam que você quer alternar uma ideia. Ou, ora, quer. Isso é clássico, né? Ou estuda, ou trabalha. Ora quer brincar, ora quer estudar. E a clássica dos pais, né? Ou estuda, ou eu tomo o celular. Haha, para que alternância melhor que essa, né? Ixi, eu não estou conseguindo tirar esse negócio aqui vermelho agora. Conectivos que indicam surpresa. De repente, inesperadamente, subitamente. E essa aqui que é muito legal. Surpreendentemente, né? Muito boa também. Vamos aos conectivos que indicam opinião. Tem a própria. Esse, na minha opinião, vocês não podem usar, tá? Porque minha é primeira pessoa e não entra lá na dissertação argumentativa. Todos esses que representam primeira pessoa, ao meu ver, ao meu entender, mas vocês podem colocar ao entender, ok? Esse daqui, todos que representam primeira pessoa não pode entrar. Na verdade, esses conectivos que indicam opinião, eles não entram na redação. Eles podem até entrar numa carta argumentativa, que é o conteúdo de vocês do livro de língua portuguesa, mas não entram na redação, a não ser que mude aí. Ao ver, ao entender, você está direcionando para a terceira pessoa, ok? Conectivos que indicam chamadas de atenção. Destaca-se, salienta-se, é de referir, é de salientar, nota-se que, constata-se que e verifica-se que.